Bom dia, hoje quarta-feira, 17 de junho, estamos dando início à nossa reunião matinal. E eu já vou chamar aqui o Gustavo Cruz para falar sobre o macro, como é que estão, até as bolsas lá fora, mercado doméstico. Ele vai falar sobre a parte macroeconômica. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso, bom dia a todos. Hoje, então, todo mundo com destaque, com certeza com o anúncio da decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos, o Fed anunciando depois do final da reunião deles. A expectativa lá, por enquanto, é de manutenção, a taxa continuar em 0,25. A expectativa do mercado ainda continua para essa elevação ser só em setembro. Então, acho que o principal destaque do dia hoje vai ser esse, vai ser o mercado acompanhando de perto essa reunião, para aí sim acompanhar o desdobramento, O que eles vão anunciar depois na entrevista coletiva da Yellen, como que eles vão anunciar essa manutenção ou não da taxa de juros. Se ocorrer a manutenção, continua a perspectiva do quando que vai ocorrer. Se elevar, se ocorrer essa surpresa, aí sim ficar bem atento ao tom dessa elevação, como que eles vão anunciar os próximos passos, como que vai ser essa elevação gradual. Além disso, hoje na Europa continua o estresse sobre a decisão da Grécia de pagar ou não, se vai conseguir ou não pagar suas dívidas, sendo que ela já postergou o pagamento no começo do mês para o final. Mas lembrando que a Europa já parece ser um pouco menos afetada por essa crise da Grécia, já não está mais contaminando os mercados de lá, embora sim continue tendo um pouco de viés negativo por causa desse estresse, desse não pagamento da taxa das dívidas da Grécia. Na Europa ainda a gente teve dois dados importantes. A taxa de desemprego no Reino Unido veio em linha com expectativa em 5,5%, mas ainda veio alguns dados positivos nesse relatório de emprego deles. A renda, os ganhos dos trabalhadores deles cresceram e mesmo que a taxa tenha ficado estável, caíram o número de desempregados. Além disso, na Europa, depois do pacote de estímulos iniciado no começo desse ano, começam a virem dados positivos de inflação. A inflação lá dos preços ao consumidor subiu 0,3%, era esperado pelo mercado, mas lembrando que no ano passado eles estavam penando para não ir para o campo da deflação, então é um dado que vai ser bem visto pelo mercado e ainda está longe dos 2% de meta, mas outro ponto importante desse dado que foi divulgado hoje é que só pegando o núcleo da inflação, que é aquele que você tira a energia e a parte dos alimentos, já foi uma alta de 0,9%. Então, depois de ter sido anunciado o pacote de estímulos monetários e depois do mercado dar confiança e realmente subir a expectativa da inflação para os próximos anos, a gente começa a ver uns dados positivos na inflação lá na Europa. Então, na parte internacional, o destaque, relembrando, continua sendo a parte do anúncio da taxa de juros nos Estados Unidos hoje, que acho que vai ser às 3 horas da tarde hoje. E na parte da Europa continua a parte da Grécia, não pagar ou não pagar a dívida. Agora, voltando para o Brasil. Alguns anúncios importantes da parte do ajuste fiscal. A Dilma sancionou ontem a medida 665, lembrando que a 665 teve 2 vetos, a parte do trabalhador rural e para o item que diz respeito ao abono salarial. Já tinha sido acordado com o Congresso, a 665 é aquela que restringe o acesso ao seguro-desemprego, lembrando que antes era 6 meses, agora vai passar para 1 ano. Mas, além disso, hoje a gente tem o dia limite para Dilma vetar a alteração do fator previdenciário na 664, que é outra medida. E uma notícia um pouco ruim para o ajuste fiscal é que o governo ele flexibilizou os itens da desoneração da folha de pagamentos para os trabalhadores. Ele concedeu que 4 setores não vão ter que cumprir que nem os outros setores. Esses setores seriam a comunicação, call center, transporte e alimentos à cesta básica. Então não é um anúncio positivo. O governo já quase oficialmente já fala que não vai conseguir cumprir a meta de 1,2%. Já se fala que nem 0,8%, que seriam 44 bi, vai ser cumprido. Então isso não é bom, que venham cada vez mais flexibilizações para atender o Congresso, muito em parte de lobby, muito em parte de discussão. Vou voltar para o Celso, uma última ponta que eu vou comentar que ontem o diretor do Banco Central, Tony Volpon, ele comentou que um superávit primário ajudaria ao impulso deflacionário e que eles ainda insistem que a meta deles para o ano que vem é de 4,5% e não de 5,5%, como falo. O Banco Central, então, vai vir muito forte para tentar levar a inflação para a meta já no ano que vem, em 2016. Obrigado a todos, até amanhã, voltando com o Celso. Então.
Obrigado, Gustavo. Aqui na casa, o fluxo ontem foram de locais, foram net compradores em 9 milhões de reais. Destaque para Petro 3, Bradesco, Qualicorp, Suzano e Banco do Brasil. Já na ponta vendedora, Itaú, Vale 5 e Vale 3. Nas duas pontas, Petro 4, Croton, o GPA, Klabin e Cielo. Já os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 12 milhões de reais. Destaque na compra, Croton, Pão de Açúcar, Embraer, o GPA e BTG. Na venda, Fibra, Semig, Petro 3, Vale 3, Natura e nas duas pontas, Sabesp. Vale a pena destacar hoje na parte de empresas, Petrobras, expectativa do plano de negócio e do regime de partilha. Sobre o plano de negócio não tem data, a gente espera que venha um plano de negócios na casa de 135 bilhões de dólares de investimentos. Qualquer valor acima disso seria ruim para a companhia. No regime de partilha, se o PT não faz nada, o José Serra do PSDB vem querendo modificar o plano de partilha e flexibilizar. O que seria isso? A Petrobras não precisaria entrar com 30% de participação e novas licitações poderiam voltar. Isso é positivo? Sim, se isso sair, mas a própria presidente Dilma já falou que não mudaria o conteúdo local, nem a parte do modelo de partilha, que segue sendo uma pressão para a companhia. Itaú, ontem o diretor de relações do banco falou que o cenário é altamente desafiador 2015, inadimplência isso. O banco já elevou sua PDD, provisão de devedores duvidosos, em 1 bilhão e 200 só no primeiro trimestre, já está preparado para isso e é um ativo extremamente barato. Bolsa brasileira está na casa de 12,5 vezes preço sobre lucro, enquanto que Itaú está na casa de 8,3 para esse ano e 7,5 para o ano que vem. Segue sendo a principal exposição, principal recomendação da nossa área de análise. Bancos e aí, no caso, Itaú. Copel, reajuste tarifário de média de 15,32. Isso pode ajudar a companhia. Lembrando que o IPCA do Paraná é o maior, é o mais elevado. Com esse novo ajuste, impactará novamente no IPCA para cima, principalmente ali Curitiba e, propriamente, no estado do Paraná. Isso deve ajudar a companhia. A gente segue não recomendando nem geradoras, nem distribuidoras, só transmissão de energia. E, no caso, Taesa, TAEE11, que faz parte da nossa carteira de dividendos com dividend yield na casa de 11%. Setor de siderurgia, demissões pode atingir 12,5% da mão de obra. Isso é bastante elevado, é um número extremamente alto. E o que quer dizer com isso? A produção está muito ruim, as vendas estão muito ruins, muito fracas, principalmente por conta de automóveis, linha branca, linha marrom, geladeira, fogão, máquina de lavar, não se está vendendo aqui no país. E isso impacta negativamente essas empresas, lembrando que a Uzi Minas, por exemplo, já desligou um alto forno em Patinga, um outro em Cubatão, agora demissões em massa. A gente segue short em Gerdau, em Uzi Minas, na nossa carteira short semanal. E a Cielo ontem divulgou um índice do varejo que demonstra crescimento, um novo crescimento. Maio demonstrou uma recuperação na parte de varejo, e aí eu vou citar rapidamente alguns setores positivos, tá? Positivos e negativos. Positivo, vestuário, muito por conta de maio, por conta do Dia das Mães. Drogarias e farmácias segue tendo um crescimento de 2 dígitos. Positivo para hipermarcas, Raia, Drogasil nesse sentido. Postos de combustíveis também demonstraram uma recuperação, um número melhor, que vinha em queda, demonstrou uma recuperação em maio. Positivo para quem? Cosan e Ultrapar, o GPA3. Já no lado negativo segue materiais de construção negativo, Duratex nesse sentido, móveis e decoração, eletroeletrônicos e lojas de departamentos, menos vestuário. Nesse caso, quem sofre mais? Magazine Luiza e Via Varejo. O vestuário surpreendeu positivamente a própria Guararapes, na coluna da Sônia Raci, no Estadão, fala que o crescimento foi forte, na casa de 20% esse ano, o crescimento nas vendas da companhia. A gente segue no setor de varejo, recomendando exposição só a lojas americanas, muito por conta da resiliência, não dependência de crédito e ticket médio baixo. Está tudo no nosso relatório matinal para eu não me alongar mais por aqui. Vale a pena só falar um pouco da mudança na diretoria da Eletrobras também. A gente segue cético com o ativo e Brasil Insurance, BRIM. O Edgar Rafael Safidi, o fundo de investimento SIWA, aumentou a participação na companhia para 15,44%. Ele vem comprando constantemente ações da BRIM. E o destaque na nossa mesa de aluguel, Croton. Mercado aí ontem aumentou em 3 milhões de ações, alcançando 32 milhões de ações short aí, vale a pena ficar de olho. E Ambev todo dia novamente aumentou aí novamente a posição short no ativo. A gente não sabe se é short. A demanda por aluguel pode ser também para JCP, expectativa de JCP, e uma grande demanda
em TIM. A gente vai ficando por aqui, lembrando que a partir das 11 horas tem o XP Connect, que a gente falará sobre inflação no portal da Infomoney e também uma apresentação nos últimos 15 minutos sobre o Capital Protegido 12, o Capital Protegido da maçã. Eu vou ficando por aqui, um excelente início de dia a todos e a gente volta a partir das 11 horas no portal da Infomoney. Um grande abraço e até lá.